Olá, irmãos. Dando continuidade ao estudo do livro Atos dos Apóstolos, estudaremos hoje o capítulo 5. Antes de iniciar o estudo, eu queria que aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá se inscrever. E se gostar do vídeo, dê um like, curta. E também você toque no sino das notificações para que você possa receber novos vídeos, ok? No estudo anterior, nós vimos que a igreja cristã primitiva, ela crescia abundantemente, através do poder do Espírito Santo de Deus que habitava naquela igreja, nos cristãos. Ali eles se reuniam no templo ou em suas residências, oravam, ceiavam, liam as Escrituras, a Bíblia. Ali eles louvavam ao Senhor e ajudavam uns aos outros, a ponto de que aqueles que tinham poder aquisitivo maior ajudavam ao seu próximo e ninguém passava necessidade. Muitos deles vendiam bens, como a gente vê aqui que o José Barnabé, natural lá de Chipre, ele chegou ao ponto de também vender um terreno, entregar aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos pudessem dividir aos necessitados da igreja cristã primitiva. E ali a igreja crescia, e também o poder do Espírito Santo que era usado através dos discípulos. Os discípulos eram instrumento do Espírito Santo de Deus para levar a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, e muitos sinais miraculosos aconteciam. Milagres, curas de pessoas endemoniadas, enfermos também eram curados. E assim a igreja cristã primitiva sobressaía e muitas pessoas se convertiam. No capítulo 5, a gente vai ver que houve aqui um problema de um casal que tentou lubridiar os discípulos, tentou enganar, ou seja, mentiu. E o poder do Espírito Santo de Deus era tão forte no início da igreja cristã primitiva, que ali tinha que haver a conversão genuína. Ninguém poderia querer chegar dentro do contexto cristão, entre os discípulos, e mentir. Porque o pai da mentira é Satanás. Ele é mentiroso, ele é assassino desde o princípio, como diz as Escrituras. Então vamos ver o que é que diz aqui no capítulo 5. Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade, mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitistes que Satanás encheste o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasses com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura, não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudestes permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Ao ouvir esta admoestação, Ananias caiu morto. Então, grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo. Carregaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua esposa, sem saber o que havia se passado. E Pedro questionou: Dize-me, vendestes por este preço aquelas terras? Ela confirmou: Sim, por este preço. Então Pedro a repreendeu: Por que vós entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que estão aí à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Então, aqueles jovens entraram e, encontrando-a morta, levaram-na
e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor se apoderou de toda a igreja e todos os que ouviam falar sobre esses acontecimentos. Olha o poder do Espírito Santo de Deus. Aqui a igreja cristã primitiva, ela era pura, verdadeira. E os cristãos, os primeiros cristãos, eles ajudavam uns aos outros porque eles estavam convertidos no poder do Espírito Santo de Deus. A ponto de que uma mentira aqui, ela teve um final muito triste. Esse casal, Ananias e Safira, eles tentaram enganar os discípulos. Eles venderam um terreno e depositou aos pés dos discípulos o dinheiro totalmente diferente do que eles tinham vendido. Eles falaram que tinham vendido por um preço e na verdade tinha sido outro. Eles mentiram. E aqui o Espírito Santo de Deus, que conhece os nossos corações, conhece qual é a intenção real do que nós pensamos. A gente só pode enganar homens, mas a Deus ninguém engana. Então aqui a gente viu que o poder do Espírito Santo de Deus dentro da igreja primitiva era muito forte, a ponto de que a mentira não tinha predominância. Aqui o Ananias, ele morreu a partir do momento que mentiu ao Espírito Santo de Deus, porque ele não mentiu ao Pedro, ele estava mentindo a Deus, tentou enganar a Deus. Por quê? Como Pedro disse, olha, você poderia vender esse terreno, ficar com você, não precisava entregar a ninguém, isso é um direito seu, o terreno é seu. O que não pode é você tentar mentir, dizer que vendeu por um tanto e entregar outro valor totalmente diferente. Então você está tentando trazer a mentira para dentro da igreja. E ali ele foi morto. Sendo que Pedro, esperando a esposa, a Safira, quando ela chegou, a esposa de Ananias, Pedro fez a mesma pergunta. E ali ela mentiu também, ela disse que tinha vendido pelo mesmo preço que o Ananias tinha falado para Pedro. E ali ela também caiu ao chão, morta. Por quê? A mentira é Satanás, ele é o pai da mentira. E dentro da igreja não pode haver mentira. Você que se diz uma pessoa cristã, você que se diz que é uma pessoa que obedece a Deus e pratica tais coisas, isso aí você está enganando a você mesmo, porque a Deus você não engana. Você está sendo usado pelo pai da mentira, Satanás. Você vai ver que nesses fatos, eles dois, o casal foi enterrado, né, por parte de algumas pessoas que estavam lá junto os discípulos, e ali era mostrada para toda a comunidade cristã a verdadeira igreja cristã, o modelo da igreja cristã. Ela é espiritual, ela é verdadeira, não há mentira, não há ganância, não há interesses como a gente vê que muitas pessoas que se dizem cristãs que têm esse interesse pelo lado material. Então essa pessoa está enganando ela mesma. Continuando, o que acontece com os apóstolos, os sinais que os apóstolos faziam. Muitos sinais e maravilhas eram realizadas entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Todavia ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo os tivesse em grande estima. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor Jesus e eram acrescentadas à comunidade, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que, quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre algum deles. Da mesma forma, das cidades ao redor, vinha muita gente a Jerusalém,
trazendo doentes e pessoas atormentadas pelos espíritos demoníacos, e todos eram libertos. Os discípulos, os apóstolos, eles, cheios do Espírito Santo de Deus, eles realizavam muitos sinais em nome de Jesus, e muitas pessoas criam no Senhor Jesus como Messias, como Salvador. Muitas pessoas eram convertidas, muitas pessoas respeitavam a comunidade cristã, e muitas pessoas vindas de várias cidades da região da Judéia, das proximidades de Jerusalém, de outros lugares, traziam os enfermos, traziam pessoas para serem curadas pelos discípulos, a ponto de que a gente vê aqui que o poder que os discípulos tinham, que Jesus deu poder aos discípulos para que eles pudessem usar o nome dele, o nome de Jesus, e curas aqui aconteciam muitas, e eles levavam os doentes para as ruas onde os discípulos estivessem, e ali eram pessoas eram resgatadas, pessoas curadas, e pessoas eram convertidas, pessoas eram salvas também, a ponto de que os líderes judaicos, o Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus, com a inveja, prenderam novamente os discípulos, como a gente vai ver aqui no capítulo 17 em diante. Então, o sumo sacerdote e todos os seus correligionários, membros do partido dos saduceus, foram tomados de grande inveja, e por isso mandaram prender os apóstolos, jogando-os numa prisão pública. Todavia, numa noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduziu-os para fora e instruiu-lhes: ide, apresentai-vos no templo e anunciai às multidões todas as palavras da salvação. Assim, ao raiar do dia, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido orientados, e começaram a pregar ao povo. De outro lado, chegando o sumo sacerdote e os seus companheiros, imediatamente convocaram o Sinédrio, ou seja, toda a assembleia dos principais líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Entretanto, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e comunicaram: encontramos o cárcere fechado, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas, abrindo-as, a ninguém encontramos lá dentro. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram atônitos, imaginando o que poderia ter acontecido com os apóstolos. Nesse momento, chegou alguém com a notícia: eis que os homens que recolhestes à prisão estão no pátio do templo, ensinando ao povo. Então, o capitão foi com os guardas e trouxe outra vez os apóstolos, porém sem violência, pois temiam ser apedrejados pela multidão. E, depois de trazê-los, os apresentaram ao Sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou. Olha só o que eles falam: não vos ordenamos expressamente que não pregasseis nesse nome, em nome de Jesus. Contudo, enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue desse homem? Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem vós assassinastes, crucificando-o no madeiro. Deus, no entanto, o exaltou, elevando-o à sua direita, como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel o arrependimento e perdão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos.
bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que são obedientes a Ele. Aqui a gente está vendo que o poder do Espírito Santo de Deus, o poder de Deus dentro da igreja cristã primitiva, chegou ao ponto de que trouxe a inveja, mais uma vez, os líderes judaicos, religiosos da época do judaísmo, com medo, porque a multidão de pessoas que procuravam os discípulos e eram curados em nome de Jesus, eles já tinham prendido os apóstolos Pedro e João, porque eles estavam pregando o nome de Jesus. Mas os apóstolos continuavam a pregar o nome de Jesus. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus e eles tinham que levar o evangelho da salvação. E aqui, cheio de inveja, os líderes judaicos, o sinédrio, grupo religioso, os entendedores da Torá, judaica, aqueles que procuravam andar dentro do conceito religioso, aqui se encheram de inveja e, mais uma vez, resolveram prender os apóstolos. Por quê? Porque eles viam aquela multidão de pessoas dentro de Jerusalém e eles, com medo de perderem a religião judaica, ou eles perderem o poder que eles tinham na época, eles tentaram de todas as maneiras evitar que o nome de Jesus pudesse ser propagado pelos os discípulos e a igreja cristã pudesse evitar de crescer. Só que eles prenderam os apóstolos, colocaram na cadeia, sendo que um anjo do Senhor chegou, abriu as portas e todos os apóstolos saíram, e o anjo do Senhor foi mais além, disse: olha, vocês vão no templo e lá vocês vão pregar sobre a salvação. E eles saíram, de manhãzinha eles já estavam no templo pregando o nome de Jesus, sendo que a cadeia ficou toda fechada, o cadeado e tudo. O anjo do Senhor abriu e depois fechou, e ninguém ali, os guardas que estavam vigiando, não viram esses fatos acontecerem, porque quando é chamado pela manhã a reunião do sinédrio e os fariseus, os líderes religiosos mandam chamar os apóstolos, e os guardas foram até a cadeia e lá não encontraram os discípulos, os apóstolos, encontraram tudo fechado, com a guarda lá na cadeia, mas cadê os discípulos? Sendo que eles estavam pregando no templo, e ali muitas pessoas ouviam a mensagem do evangelho e muitas pessoas eram alcançadas. Sendo que o grupo do sinédrio se reuniu e mandou chamar os apóstolos, certo que eles não prenderam ali os apóstolos, eles levaram sem, contudo, ser na violência, porque o povo ali estavam louvando a Deus por causa dos discípulos. E ali eles se reuniram e ameaçaram novamente os discípulos, os apóstolos. Por que vocês estão pregando esse nome de Jesus? Eu já disse para vocês, nós já dissemos para vocês que não pregassem o nome de Jesus, sendo que Pedro disse: olha, a gente não pode ouvir a voz de homens, de autoridades. Primeiro é a voz de Deus, e nós estamos cumprindo o que Jesus, quando esteve aqui, nos ensinou. E o Espírito Santo de Deus hoje vem moldando a igreja, vem moldando para que nós possamos levar a mensagem da salvação. Não vai parar não. Vocês podem prender a gente vai continuar levando o evangelho. Pode prender, pode assassinar. Então, eles ameaçaram os discípulos, mas os discípulos falaram: olha, esse Jesus que vocês prenderam, que vocês entregaram para ser crucificado, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e hoje ele vive e está vivo, e ele que intercede por nós, é ele, o poder dele, que ele enviou o Espírito Santo. Por isso que essas maravilhas estão acontecendo, e que vocês não vão conseguir, com os poderes de humanos, evitar a propagação da mensagem de Deus. E foi o que aconteceu. Continuando no versículo 33.
Ao ouvir estas palavras, eles muito se enfureceram e queriam matá-los. Então certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se do sinédrio e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. Prosseguiu dizendo: caros israelitas, considerai com toda cautela o que estáis para decidir fazer a estes homens, porquanto há algum tempo surgiu Teudas pregando ser alguém, e aproximadamente 400 homens se juntaram a ele. Todavia, ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele, da mesma forma, foi morto e todos os seus companheiros se espalharam. Contudo, neste caso, vos advirto, afastai-vos destes homens e deixai-os seguir em paz. Pois, se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá, ou seja, morrerá. Se todavia proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vos achareis em guerra contra Deus. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois exigiram-lhe que não mais falassem do nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos se retiraram do sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias, o Salvador. Olha só, aqui esse Gamaliel, que é um dos líderes religiosos da Torá, doutor da lei, ele impediu que os judeus, os líderes religiosos, matassem os discípulos, que os discípulos queriam matar. A ponto dele dar alguma explicação de que aqueles homens, se eles estiverem pregando a salvação que vem de Deus, prevalecerá. Então que deixem os discípulos, deixem eles em paz, deixem eles pregar o nome de Jesus. E aqui a gente viu que eles açoitaram os discípulos e ameaçaram para não pregar mais, sendo que os discípulos ficaram felizes por terem sido açoitados pelo nome de Jesus. Olha só, muitas das pessoas naquela época eram martirizadas, mas não deixavam de falar o nome de Jesus Cristo. É um amor que eles tinham, o poder do Espírito Santo era tão forte que as pessoas morriam pelo nome de Jesus. Assim como nos dias de hoje, a gente tem que procurar levar a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, não ter vergonha de falar de Jesus Cristo, e é Jesus que liberta, é Jesus que salva, é Jesus que transforma. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, Pai, que te pedimos que teu Santo Espírito continue a guiar os cristãos nesse mundo para que a igreja cristã de hoje possa voltar aos tempos da igreja primitiva, Pai. Fortalece a tua igreja, fortalece, Pai, pois tu é o cabeça. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.